Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Vida 3, um programa que tem como objetivo trazer princípios de vida para um casamento feliz e duradouro. Obrigado pela sua audiência em mais esse programa do Vida 3. Hoje estamos novamente aqui com a minha esposa, Silvana, para comentar alguns trechos do testemunho de Vernei e Clarice. Tenho certeza que para você que nos acompanha, esse testemunho foi de grande valia, pois a história deles é muito significativa em alguns aspectos da vida do ser humano. Eu queria deixar um abraço para todos vocês que nos acompanham e dizer que para mim é uma honra mais uma vez estar na sua casa, né, Gustavo? Nós aqui sentimos muita alegria quando nós recebemos um retorno das pessoas que assistem o programa e têm gostado bastante das experiências que têm sido relatadas através da vida desses casais que corajosos vêm até aqui e relatam aquilo que realmente os motivou a lutar pelo seu casamento, a lutar por aquilo que estava até para alguns aspectos perdido, aquilo que não tinha solução, mas essas pessoas resolveram lutar e venceram. E além disso tudo também, estão dispostas a te ajudar. Esse é o mais importante, né? Pessoas que muitas vezes têm lá na sua intimidade alguma coisa que foi um problema, mas que hoje foi solucionado e por isso eles têm essa ousadia de contar para todos aquilo que aconteceu. É isso mesmo. E eu queria aproveitar, Gustavo, e agora eu quero mandar um abraço para as pessoas que nos acompanham através do Facebook, mandar um beijão para você que curte, para você que tem compartilhado, porque para nós é um importante meio de comunicação. Se você tem essa oportunidade de nos acompanhar ali e você pode ver que agora temos uma aba especial que nos direciona diretamente para os vídeos. Isso é uma novidade lá no nosso Facebook, na nossa página. Então você entra lá, você clica no ícone do YouTube e você já vai ser direcionado para todos os nossos programas. Então avise seus amigos lá, compartilha e você vai estar nos ajudando a divulgar esses programas que têm sido de grande valia para as famílias aqui da nossa região. E também fora da região, né, Gustavo? Com certeza. Nós temos assim, notícias de pessoas até de outro país, que acompanham o nosso programa e nos incentivam, estão muito felizes com o resultado, ok? E o nosso livro? O nosso livro chegou finalmente. Nós estamos na segunda edição do livro Princípios para uma Vida Feliz. Se você quiser adquirir ou ganhar, na verdade, um exemplar gratuitamente, é só mandar uma mensagem para nós por meio do Facebook que nós enviaremos para você sem custo algum. A segunda edição do livro Princípio para uma Vida Feliz, ele foi revisto, foi também expandido um pouquinho em alguns trechos e com certeza será também uma bela ferramenta para que você possa sedimentar os conhecimentos que você tem aprendido aqui no nosso programa. Ok, então vamos começar, Gustavo, com os nossos comentários? Então eu vou chamar agora o primeiro take do nosso programa, ele vai ser um pouco mais estendido, você vai acompanhar vários aspectos que nós vamos comentar aqui, tá? Então preste muita atenção em todos eles, porque cada um pontua um assunto que nós vamos tratar neste programa, ok? Vamos assistir? Na minha mente, eu parecia que eu estava tendo muito sucesso nessa área. E eu achava que... E eu sabia me fazer amar, entendeu? Eu sabia o jeito que ele gostava que eu fosse, que gostaria que eu fizesse. Então eu dava meu jeitinho de sempre estar ele no controle da situação, ter ele no controle da situação. E na minha mente foi formando que... E pelo tudo que o Vernei era para mim, tudo que ele fazia e dizia, eu fui crescendo dentro de mim uma verdade, entre aspas, para a verdade. Uma verdade assim, eu sou uma mulher importante na vida dele, não tem ninguém para mim, sabe? Ele jamais vai olhar para outra mulher, esse homem é um apaixonado e ele não vive sem mim. Então, ele precisa de mim de todas as formas. Eu sou imprescindível na vida dele. E ele demonstrava isso a todo momento? Demonstrava. Ele falava claramente, eu sem você eu vou ser um mendigo na rua. Sem você eu não consigo viver. Verdade. E eu pensava, então este homem está aqui na minha mão. E isso me garantia,
sabe, sentimentalmente falando, assim, bom, consegui o sucesso que eu queria. Eu me sentia assim como se tivesse um pedestal, e o Vernei sempre olhando para mim, não existia nada ao redor dele. Então, se houvesse alguma coisa, eu ia cair desse pedestal. E tudo que eu estava acreditando ia ser mentira, então não teria condições de dar continuidade naquela vida na qual eu esperava que acontecesse e fosse sempre. Vivia dentro de minha casa sinceramente apaixonado pela minha esposa, cuidava dela da maneira melhor que eu podia, e nas oportunidades que eu tinha uma vida paralela. E não havia assim, a natureza minha era perfeitamente enquadrada com a vida comum, de outras pessoas que eu conhecia. Então, para mim, eu estava tranquilo e perfeito e achava que era aquilo mesmo. Apesar de todo o cuidado que eu sempre tive, o casamento começou a ceder, e a ceder fortemente, ceder para um fim até. Apesar de tudo que eu fazia, as coisas estavam caminhando por um destino muito infeliz. E você não ligou em nenhum momento a esse afunilamento do seu casamento, ou seja, até a própria falência dele, com as suas atitudes? Quer dizer, em nenhum momento você ligava uma relação com a outra? Não ligava. Eu continuava vivendo da mesma forma. Eu continuava com a vida dupla, apesar de ver a situação que outros fatores começaram a surgir, como os problemas com nossos filhos, né? E que vieram e que causou um drama muito grande, e a tendência do casamento era o término inevitável. Ia chegar um momento que ele ia ser impossível continuar. Que o amor estava esfriando e que eu não amava mais. Eu acho que nós estamos vivendo uma falsidade. Aquilo que você falou da gente ser real, sabe, mostrar a nossa realidade, isso é um princípio divino. Eu pensava assim, nossa, eu estou vivendo uma falsidade com o Vernei, nosso casamento está afundando, acho que eu que não o amo mais, eu não sentia mais prazer de estar com ele, ele falava comigo, não me convencia, eu sempre perguntava, até com um tom de brincadeira, mas era verdade aquilo que eu perguntava, assim, quem é o outro Vernei? Eu perguntava para ele, quem é o outro? Mostra para mim. E ele falava assim, não existe, brincava e ria, sempre disfarçando. Mas se eu sentia que algo estava muito errado, e começou a refletir realmente esses pensamentos, começaram a refletir nas atitudes. Eu comecei a ficar uma pessoa amarga, eu comecei a ficar uma pessoa triste, decepcionada, daí comecei a ficar autoritária, cada vez mais dura, cobrava mais, exigia mais, e comecei a colocar o meu sonho de casamento naquilo que estava me envolvendo. Eu acho que eu precisava viajar, eu precisava fazer uma viagem, quem sabe isso ia retornar a nosso romantismo. E nós viajamos, e eu achava que nas coisas que existem nesse mundo, poderiam trazer aquela felicidade que eu não estava sentindo mais. Então eu almejava casa, eu vivia então desviando o meu foco de relacionamento entre os dois para as coisas, porque as coisas nos sustentam por algum tempo. Então uma casa nova, um carro novo, porém o nosso coração não se engana, gente, nesses subterfúgios de coisas, vida social, vida financeira, tudo, viagem, nada disso sustenta. Ele sustenta por um tempo, depois cai na realidade de novo. Então, cada vez que passava aquele entusiasmo do adquirir alguma coisa ou de uma viagem, eu voltava naquele estado depressivo até. Sabe? E o quê? Isso também afastava o Vernei de mim mais ainda. Eu queria ser feliz, como eu havia falado no primeiro bloco. Aí nesse momento, independente com o Vernei ou não, você já tinha na minha mente que eu poderia então ter um novo casamento. Mesmo porque começou a crescer dentro de mim a decepção de não ter conhecido ninguém antes dele. Ele foi meu primeiro relacionamento, eu casei com ele, eu comecei a namorar, tinha 16 anos, com 20 nós casamos. Eu tinha 20 anos e então nunca conheci nenhum outro relacionamento, nenhum tipo de pessoa
nesta área do relacionamento amoroso. E começou a entrar dentro de mim que eu tinha que experimentar isso. Bom, você acabou de assistir todos esses takes e nós vamos comentar alguns dos assuntos que foram tratados pelo casal. O primeiro deles, nós vimos que a Clarice, ela tinha uma posição muito firme no casamento dela, mas isso era relacionado à pessoa dela. Ela não se preocupava muito com o que a pessoa do Verney. Ela se preocupava com o que ela representava no relacionamento. Então ela acreditava que ela tinha total controle da situação. Ela acreditava que o Verney não sobreviveria sem ela, seria um mendigo na rua, seria uma pessoa que não suportaria viver sem a presença da Clarice. E a Clarice, ela se sentia assim no pedestal, uma pessoa colocada acima de qualquer situação. Sempre que comentavam com ela, não é, Gustavo, se haveria risco de traição no casamento, ela sempre acreditava que com ela não haveria esse risco. E por outro lado, o Verney, ele não sentia peso nas suas atitudes. A gente percebe claramente na fala dele, num dos takes, que realmente para ele a sua vida fora de casa não representava nenhum dano para a sua família. Ele não sentia nenhum tipo de constrangimento em relação a isso, né? Inclusive, essa vida dupla, essa vida fora de casa, é que levava a Clarice a ter uma certa... Ela tinha um desconforto, mas ela não tinha certeza, ou ela talvez não quisesse enxergar isso. Porque a forma como o Verney a tratava, a levava a acreditar que realmente ela era a pessoa única na vida dele. E, de certo modo, tudo que ela recebia de carinho, de agrados, né? Porque a Clarice, ela sempre teve esse retorno do Verney. E uma coisa importante para que nós possamos deixar bem claro aqui é que essa vida dupla não significou em nenhum momento que o Verney não amava a Clarice. Isso ficou bem claro. Só que esse desvio de conduta do Verney o propiciou a levar essa vida. E a Clarice, de uma certa forma, ela se acomodou na situação porque ela recebia tudo que ela queria. Ela não procurava trazer para o casamento dela a possibilidade do Verney estar vivendo algo fora do casamento. E ela tinha viagens, carros, tudo aquilo que ela tinha de desconfiança, porque chega um momento que ela começou a desconfiar e ela chegou a colocar isso para o Verney. Verney, se eu souber algum dia que você fez alguma coisa, eu vou colocar você para fora de casa. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia esse retorno para ela era satisfatório. E ela começou a suprir essa desconfiança dela com bens materiais, com viagens, não é mesmo, Gustavo? Ela coloca isso bem claro para a gente no relato dela. E a gente percebe que, independente do problema que você esteja passando, quer seja um problema desse nível ou outro, enfim, mesmo até um problema que você não saiba, é importante salientar que sempre os casais vão ser dirigidos para uma mesma situação de fuga. Sempre você e qualquer outro casal, ou nós mesmos, se nós não nos atermos ao problema em si, de fato, nós vamos buscar algumas coisas que vão tentar nos suprir essas carências. No caso deles, como muitos outros casais que passaram por aqui, geralmente, se um casal tem uma situação financeira razoável, o dinheiro pode ser um acessório para que esta situação mais crítica não seja veiculada ou seja camuflada. Então é importante você entender que sempre o ser humano vai buscar algum tipo de respaldo em situações que, na verdade, não darão consistência no seu problema. Ou seja, não darão solução para o seu problema, como aconteceu com esse casal. O problema em si não era tratado, até porque o Verney não poderia comentar naquele momento isso com a sua esposa. E a Clarice, desconfiando, mas não sabendo, ela deixava a coisa se desenrolar. E algumas coisas eram colocadas em torno desse casal para que isso pudesse subsistir. Ou seja, a situação dele continuar a mesma, a dela continuar a mesma e o casamento ser levado desta forma, colocando-se outras situações para que isso pudesse
se manter. É lógico que isso tem um limite, e no caso deles, isso chegou num limite crucial. Houveram alguns outros problemas relacionados com seus filhos, além dos problemas que estavam velados dentro do próprio relacionamento, que acabou levando esse casal a uma situação de risco eminente de falência do seu casamento. E aí entra uma nova história na vida deles, que nós vamos comentar com vocês daqui a pouco, depois do intervalo, ok? Fique conosco, veja os nossos apoiadores aí no intervalo e na sequência nós estaremos falando sobre essa nova fase desse casal que chegou até esse momento crítico do seu casamento. Até logo. Toledo Imóveis, sua mais nova opção para a realização do sonho da casa própria. Telefones 3962-3308 e 3953-8269. CEOF, Centro Especializado Odontológico Frige. Cuide do seu sorriso com especialistas. Telefone 3962-5747. Espaço Alfa e Ômega, o lugar certo para o seu curso e palestra. Ligue 3023-7343. Sigilo Moda Feminina, lojas no Vale Sul Shopping e no Jacareí Shopping. Fones 3939-3446 e 3961-3000. Matsor Corretora de Seguros. Telefone 3958-1280 ou pelo e-mail bmrenó@uol.com.br. Estamos de volta ao programa Vida 3. Agora, nesse bloco, querido telespectador, nós vamos falar um pouquinho sobre a transformação, o início de transformação desse casal. Veja que a situação estava crítica. A vida não mudava tanto para ele quanto para ela. E eles tentavam, na medida do possível, satisfazer os seus desejos com outras coisas. Mas teve um momento que a Clarice teve a oportunidade de conhecer um Deus diferente na vida dela. E a partir desse momento a coisa começou a se transformar, primeiro nela e depois no seu marido. Dê uma olhada nesse primeiro take. A vida, realmente, a alegria voltou e eu comecei a ver de uma outra forma. Eu olhava para o Vernei e falava, meu Deus, como eu estava enganada. Claro que eu amo este homem. Eu olhava para ele e tinha certeza. Ele é o homem que Deus colocou na minha vida. E que enganosamente eu pensei que não amava mais, mas eu amava sim. E aquilo me trouxe uma alegria tão grande, uma nova força para viver, um entusiasmo pela vida. E isso influenciou na vida do Vernei. Claro, ele viu em mim a esposa que no começo eu fui. No entanto, melhor ainda agora. Veja bem, cara telespectador, que você pôde perceber que a mudança, ela veio de uma forma muito natural, muito simples, porque Deus é assim. Deus, ele não nos trata de uma forma agressiva. O pecado, sim, aquilo que nós fazemos de errado, nos julga, mesmo que nenhuma pessoa venha apontar o dedo para nós. Porque quando você não tem a paz no seu coração, você não consegue dormir, você perde sono por situações que te levaram a cometer certas atitudes que até para você pode parecer socialmente aceitável. Não atrapalha, como era o caso do relato deles. Não parecia que aquela situação não influenciaria no casamento deles. Muito pelo contrário, até traria muito mais paixão, muito mais envolvimento, né? Mas não, na verdade não é isso. Porque o projeto de Deus para a vida de todo casal é que o casamento seja eterno, que o casamento seja para sempre, que os casais vivam essa união de uma só carne, realmente um cuidando do outro. Nós já dissemos isso aqui.
Quando você se casa, você não se casa para ser feliz. Você se casa para fazer o outro feliz. E chegou esse momento da Clarice, né, Gustavo, que foi um momento que nós vivemos de perto, né, em que a Clarice, ela teve o conhecimento desse plano de Deus para a vida dela, para a vida da família dela. E foi algo que foi gradual, não foi nada imposto, foi algo que o convencimento que nós chamamos aqui, que aconteceu no coração da Clarice, ele veio através da pessoa muito clara e objetiva do Espírito Santo. Que é Ele que entra dentro do nosso coração e nos mostra aquilo que nos fará feliz. Não é nenhuma questão de é certo ou é errado. É uma questão de escolha que a Clarice chegou em um certo momento, ela fez, ela chegou ela experimentou e ela viu que era aquilo que ela queria para a vida dela. Muito simples. Interessante salientar também, caro telespectador, que isso começou com ela, a transformação de atitudes começou na vida dela e isso ela levou para dentro da sua casa. Então o que a Silvana está dizendo é que não há realmente uma transformação genuína de Deus na vida de ninguém se isso não se refletir em atitudes diferentes. Se não houver uma atitude diferente, isso passa a ser meramente religião. E o que nós queremos passar para você realmente é uma transformação genuína de vida, por meio do Espírito Santo, como a Silvana comentou. Então isso a Clarice teve, porque aí as suas atitudes dentro de casa começaram a se modificar. E aí o que aconteceu? Dê uma olhada nesse próximo take e você vai ver qual é a perspectiva do Verney em relação a esse começo de transformação da Clarice. Dê uma olhadinha. Aquela vida pecaminosa, houve uma mudança grande porque nós temos uma natureza pecaminosa. Uma natureza pecaminosa grande, séria, que você anda, você comete os seus erros na rua e não percebe. E não percebe. Aquilo tudo é normal para você. Você não conhece a outra natureza, a natureza divina, a natureza de Deus, que ela só entra em sua vida quando você se entrega a Ele, se entrega a Jesus, se entrega a Deus. Aí você recebe essa nova natureza. E ela passa a aumentar. Você tem uma natureza pecaminosa alta. Quando você conhece Jesus, essa natureza divina de Deus, ela começa a crescer em sua vida e a outra baixar. Veja só, isso é um reflexo do que o curso Casados para Sempre traz para o casamento daqueles que realmente seguem e querem essa mudança. Porque geralmente quando você vai fazer o curso, né, Gustavo, a gente ouve assim, o curso é para ele, tem que mudar a vida dele. Mas quando a mudança começa em você e você foca para você, você traz para você o problema e a mudança começa em você, isso vai refletir diretamente na vida do seu companheiro, do seu esposo, da sua esposa. Por isso que a gente diz que o curso é para você. Não é, Gustavo? Isso mesmo. E no caso do Verney isso ficou bem claro, né? Porque ela se modificou autenticamente, não uma questão religiosa pura e simples, mas as suas atitudes modificaram e acabou atingindo a vida do Verney. E aí o que aconteceu com ele? É o que ele falou aí no take que você viu. Ele começou a viver uma transformação da natureza que ele tinha até então. Aquela vida dele começou a ficar incômodo para ele. Ele não conseguia mais ter a mesma vontade de fazer aquilo que ele fazia. A Clarice não ficou sabendo, ninguém falou para ele que ele precisava parar. Isso que é importante você saber. A coisa foi gerada de dentro para fora dele. Ou seja, a ação de Deus no seu interior, por meio da sua esposa, fez com que ele ponderasse as suas atitudes. E aí, aquilo que não causava nenhum tipo de constrangimento na sua mente, começou a causar. Ou seja, uma transformação genuína, de dentro para fora. Ninguém apontou um dedo para ele, ninguém disse para ele que estava certo ou errado, mas ele teve essa percepção de Deus. E essa é a melhor percepção que a gente pode ter de alguma coisa que nós fazemos que não está certo. Isso é uma percepção que realmente vai ter durabilidade, não vai ser uma coisa forçada, vai ser uma coisa genuína. E o Verney teve essa percepção. Eu queria comentar com vocês uma história, uma ilustração sobre isso para você entender. Nós fomos criados, nós somos criacionistas, nós cremos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando Ele nos criou, somente a natureza
divina fazia parte de nós. Até porque, se você se olhasse no espelho, naquele momento, você se viria igual a Deus, como um ser criado, mas com a mesma natureza dele. Ou seja, quando nós olhávamos naquele momento da história para nós mesmos, nós víamos a própria essência de Deus. Só existia o bem dentro de nós. Isso aconteceu por um certo período de tempo. E a Bíblia relata que depois de uma certa vivência do homem, ele quis experimentar algo que ainda não existia na sua essência. O mal já existia quando o homem foi criado. Sempre existiu. Mas o mal não fazia parte da essência do ser humano. Ele existia, o ser humano tinha consciência dele, mas a essência do mal, a personificação do mal, não conseguia interagir com a essência humana, que era do bem. Até o momento que o homem aceita o desafio de conhecer também o que era o mal. E nesse momento, a essência do mal, que já existia, mas que não conseguia interagir com o homem, passa a interagir com a sua natureza, passa a fazer parte também da sua essência. Ou seja, então hoje nós temos tanto o bem quanto o mal interagindo dentro de cada um de nós. E quais são os verdadeiros perdedores dessa luta? Somos nós mesmos, porque é uma luta diária que nós temos em relação a duas forças que querem tomar conta da nossa vida, o bem e o mal. A personificação desses dois lados, exatamente a pessoa de Deus para o bem e a pessoa de Satanás para o mal. São seres pessoais, não são forças, mas são seres pessoais que interagem, que pensam, que se comunicam e que fazem os seus projetos dentro da vida de cada um de nós. E nós podemos escolher qual lado nós queremos que haja dentro da nossa vida. Nesse momento, o Vernei então teve a percepção do mal, porque ele deixou que o Espírito Santo de Deus começasse a agir dentro dele, e ele começou a entender que muitas coisas que ele fazia realmente eram danosas para a vida dele, para a vida da sua família. E aí ele começou a ter uma opção de escolha. Eu escolho não mais fazer isso, porque eu entendo que agora eu preciso fazer alguma coisa que vai gerar benefício para a minha família. E foi a partir desse momento que ele começou a deixar de agir da maneira com que ele sempre agiu. Esta é a percepção do pecado que a Bíblia fala. Em outras palavras, quando nós entendemos que a nossa natureza pode ser preenchida novamente pelo bem que é Deus, esse peso passa a ser mais forte dentro de nós e nós começamos a ter a percepção de fatos equivocados que nós sempre fizemos, mas que para nós era natural, porque fazia parte da nossa essência. Começou a fazer parte da nossa essência com essa escolha que nós tivemos lá atrás. Então, queridos, que você tenha esse entendimento. Na verdade, hoje você pode ter Deus interagindo muito mais do que você, do que a sua própria natureza errada, que vai desobedecer a Deus. Eu queria fazer uma oração com você nesse ponto. Se você deseja que realmente a essência do bem, que é Deus, faça mais parte da sua vida, aceite essa oração com fé no seu coração e você vai entender melhor como isso vai se passar com você, ok? Vamos estar fazendo uma oração agora. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é quem abre o nosso entendimento, mas de uma forma tão carinhosa, uma forma amorosa, Senhor. E nós te damos graças porque sabemos, ó Pai, que muitas pessoas estão se permitindo conhecê-lo, estão se permitindo, Pai, trazer para a sua vida a luz do entendimento do Senhor para o coração de cada uma delas. Que haja agora, Senhor Deus, arrependimento, que haja, Senhor, também o entendimento de que só o Senhor é quem pode restaurar, transformar e trazer, ó Pai, a felicidade e a paz para a vida de todos aqueles que estão assistindo este programa. Nós te louvamos e te agradecemos que sabemos que o Senhor nos ama, apesar, Pai, da nossa natureza, fazendo qualquer coisa que possa ser errada à luz dos olhos do mundo, ou aquilo que pode parecer, ó Pai, aceitável até. Da forma como você está, o Senhor te ama. E nós, ó Pai, queremos colocar a vida de todas as pessoas em Tuas mãos, para que o Senhor possa tocar no coração de cada uma delas, trazendo a verdade e a vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, caro telespectador, nós gostaríamos de agradecer a sua audiência no programa de hoje. Lembrando que a partir de abril nós teremos os cursos Casados para Sempre
Paz para Toda a Vida e curso para noivos. Desculpe, abril não, Maio. A partir de maio, a partir da segunda quinzena de maio, os cursos estarão com vagas abertas. Se você tiver interesse, entre em contato conosco pelo Facebook ou pelo e-mail, ok? Aguardamos você, o seu contato. Obrigado pela sua audiência. Até a semana que vem com mais um programa Vida 3 aqui, comentando um pouco sobre aquilo que foi o testemunho da Clarice e do Vernei. Até logo, que Deus abençoe e até a semana que vem, se Deus assim o permitir. Até lá.